Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. E a gente continua a série De Olho no Enem. E hoje a gente vai falar sobre a prova de Sociologia. E quem vai dar dicas preciosas para nós, vai falar o que você tem que ficar de olho nessa prova, é o Lúcio e o Demian. Vamos lá, gente? Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Narlo. Boa tarde, pessoal que está aí. Tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde para quem está nos ouvindo aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa né? Tarde, bom dia, boa noite, noite, sabe né? em que momento as pessoas estão nos ouvindo, não é? Momento que você for ouvir, bom momento para você. Múltipla, né, possibilidade aí. É polissêmico. Exatamente. Ficar meio cult, assim, é polissêmico. Exatamente. Muitos sentidos. Então, quer começar, Demian? Vamos lá. Hoje a gente está aqui para discutir um pouco a prova de Sociologia. E a gente vai tentar dar um geralzão, assim, nos temas que mais caem, em como a prova é, em como que a gente pode ajudar esses nossos alunos nessa reta final aí a pensar e a se preparar, tanto o psicológico quanto o conhecimento aí para a prova. O conhecimento, ele é fundamental, né? Inclusive na sociologia a gente estuda muito isso, né? Tem toda uma série de estruturas do conhecimento humano, da forma como o ser humano ele aprende, né? Todos esses processos de socialização, e a gente sabe também, não só como teóricos, como também aqueles que estão ali na prática, que não é só conhecimento, também o emocional, estar bem, estar preparado, esse processo que todos aí estão passando de nos ouvir, né, poder absorver um pouco aí dos conselhos de cada uma das áreas de formação, com certeza vai fazer essa diferença não só conteudística, como também de psicologicamente, chegar lá e entender que, né, Demian, você vai falar um pouco agora aí dessa parte, depois eu complemento também, das adversidades que essa prova ela traz. E como ela é, porque querendo ou não também, como vestibular, o Enem não tem tantas novidades, né? As questões a gente não sabe quais são, porque são questões inéditas. Porém, o formato e a estrutura da prova, essa sim a gente pode esmiuçar a sua coluna dorsal, né? Com certeza. A prova do Enem de Sociologia está dentro da prova de Ciências Humanas. Então, o pessoal vai estar fazendo no mesmo dia que eles estão fazendo a prova de Linguagens, né? Perfeito. O que é uma prova que a gente sempre fala na sala de aula, que te vence pelo cansaço, né? Sim. Porque a prova de Linguagens tem muito texto, o mesmo dia tem a redação, e acaba que as pessoas chegam esgotadas na prova de Humanas, né? Para poder fazer. A prova de Sociologia costuma ter ali, em média, suas 8, 9 questões, né, por ano, mais ou menos. É flutuante, né? A gente sabe que, inclusive eu particularmente falando, já tive vários momentos que são, no mínimo, cômicos, né? Quando a gente pega, por exemplo, as questões, vocês poderão observar isso, que há uma certa disputa. Não é igual um vestibular clássico, como a gente está aqui em Uberlândia, que tem, né, exato, disciplinas segregadas ali, filosofia, sociologia, história. Então o aluno ele tem ali a clareza que ele está no momento específico enfrentando uma questão de sociologia. No Enem não é assim. O Enem é tudo junto e misturado, inclusive para os professores também, né? Então não é muito difícil de vocês observarem os professores se estapeando ali para falar essa questão é minha, né? Então ali você vai ver que é história, vai falar, não, essa daqui é história. Ah, não, essa daqui é filosofia, né? Você vai pegar lá, por exemplo, as dimensões da polis, e aí? É geografia? É sociologia? Porque o espaço da cidade, o espaço urbano, no espaço coletivo, então as ciências humanas, elas são um pacote. Se eu não estiver enganado, são 45 questões no total. Então, eu acredito nisso, Demian. Eu acho que se a gente for assim, catalogar ali, falar assim, os momentos mais importantes que a sociologia ela acaba sendo definitiva na resolução dessas questões, eu acredito que uma média de 8 questões, 6 questões, de fato, a gente possa dizer essas daqui são nossas, né? Por exemplo, os anos anteriores nós tivemos, depois a gente vai falar dos autores, mas nós tivemos Engels caindo na prova, nós já tivemos o Weber. Então, assim, é um momento que você olha ali, ou autores como Florestan Fernandes e outros mais, que realmente ali as ciências sociais, né, a antropologia, a ciência política e a sociologia, elas nos ajudam a identificar como nossa. E essa é uma primeira característica da prova do Enem, que a prova do Enem da Sociologia é uma prova muito temática.
ela tende a tratar de temas, por isso que acaba acontecendo essa confusão que o Lúcio falou entre as matérias, porque ela trata de questões urbanas, Perfeito. ela trata de política, ela trata de meio ambiente, ela trata da convivência na cidade, ela trata de cultura. O Enem, ele carrega essa característica de ser uma prova temática e uma prova muito em sintonia com a realidade, né? Com certeza. E aí, já pegando o gancho com o que você fala, se a gente está aqui primeiro fazendo esse desenho da prova, né? Eu acho fundamental da gente perceber que dentro dessas estruturas de possibilidades, nós temos uma prova majoritariamente textual. Né? Como você mesmo diz, que se vence pelo cansaço, é porque basicamente vocês vão ter questões que têm muito textos, e aí ali tem uma certa ideia de senso comum que basta você interpretar, nem sempre. Nem sempre. E a gente tem visto isso a cada ano, Cada né? ano mais, eu lembro quando o Enem ele foi reformulado dentro dessa proposta de um novo Enem em 2009 para frente, que ainda a gente ouvia muita gente dizendo, o Enem é uma prova fácil, só tem questão bobinha, basicamente é ler o texto, ir lá e marcar de acordo com as interpretações gramaticais, e hoje esse tipo de fala você vê que cada vez mais é menor. Porque, vem cá, nem sempre é só uma interpretação textual. Tem o texto lá. Tudo bem que você tem um texto que às vezes vai... e aí fica essa dica específica de olhar para o texto, mas principalmente para o comando, né, também, que está ali. Porque o Enem, ele deixa essas pegadas ali, basicamente, do que ele está querendo, o que ele está pensando. Então, lógico, né, o texto ele é importante, mas muitas vezes você vai precisar aí desse conhecimento mais afinado, vamos dizer assim. Observar muito isso que o Lúcio falou é importante, observar o comando das questões e o que a questão está pedindo, fundamental para você Fundamental, isso aí não tem com jeito, certeza, né? Todas as matérias, diga-se de passagem, mas a nossa, muito importante, né? É uma coisa que vocês falaram, que o Saulo e o Sidney falaram no segundo episódio, tanto de prestar muita atenção no enunciado, mas também da questão do tempo de você responder as questões e de você também virar a chave com relação aos outros vestibulares, que é um vestibular super diferente dos outros. Ele é muito específico o jeito dele e é muito legal esse jeito dele, né? E a gente entender que é uma maratona, né? E quando você pega as questões de humanas e a prova de humanas, lendo os textos, você pode acabar misturando um texto com outro, uma matéria com a outra. Então, essa dica que o Lúcio fala de olhar para os conceitos e observar as questões sempre de forma contextualizada. Cada questão é uma questão, as questões não são iguais, apesar de ter temas parecidos, as questões estão referentes àquilo que estão dentro delas. Você parte do seu conhecimento e do texto que está lá dentro. Observar as alternativas para erros clássicos de alternativa em humanas, né, como falhas cronológicas. Você está falando sobre Idade Média, você não vai discutir a cidade de São Paulo na Idade Média, né? Você está falando sobre o Oriente, você não vai falar, sei lá, do Rio de Janeiro no Oriente, né? Então, assim, observar essas falhas cronológicas e geográficas nas alternativas, observar alternativas que contradizem umas às outras e ficar muito atento àquilo que o texto te dá. Uma dica que a gente costuma dar na escola é você grifar a questão. Perfeito, perfeito. E eu somo essa dica sua, como que eu sempre também peço para o meu aluno ficar atento. E isso vale para as ciências humanas de fato, né? Que é o que? A nota de rodapé. Né? Quando você entra numa questão, principalmente essas que são acompanhadas de texto, e aí vale também aqui outras formas, como o Enem usa muito charge. Por exemplo, no ano passado nós tivemos várias na prova, assim, né? Que ali já demarca um campo. E aí, às vezes, nessa nota de rodapé ali, naquele letreiro bem miudinho, né? Que tá ali a citação, às vezes, do próprio autor, a data, né, de publicação. Às vezes, a nota de rodapé também não ajuda muito, mas às vezes ela acaba contribuindo, assim, como gráficos também, que você, antes de entrar ali nas alternativas, é bom você, nem que dessa forma mais rápida, mais técnica, fazer uma leitura prévia, né, de você ter um conhecimento ali do que eu tô, né, ali já absorvendo nesse primeiro olhar, que a gente pode fazer em frações de segundos, né? Ali você bate o olho, peraí, essa questão é de quem, né? Ou simplesmente, se vem uma charge, o que eu consigo entender logo de cara nessa charge, né? A música, o Enem, ele tem cobrado constantemente muitas músicas. Né? Você falava aí dos temas da sociologia, muita cultura, muita poesia, né? Então,
sem sombra de dúvidas, eu acho que a sociologia ela tem essa particularidade de ter um olhar mais atento a esses elementos, né? E conseguir extrair deles não só informações, mas ajudar, né? Eu acho que é uma estratégia boa para você se ajudar ali. Por ser uma ciência que parte da realidade, dialoga com a realidade, o papel da sociologia se torna um pouco de fazer essa ponte, né? Da sociedade com nós mesmos e com a literatura, de modo da gente conseguir construir dentro desse contexto uma forma específica de ler o mundo, de ver o mundo. Sim. Então, dica importante para o primeiro dia também é os meninos lembrarem de usar na redação, né? Com certeza. As questões da sociologia, porque ajuda muito nas competências, na C4, né? Que é a competência que é conectada a você ter domínio sociocultural e tal, ter repertório. Então, também faz diferença e vai te ajudar a estabelecer esse diálogo com a prova. Eu acho que essa fala sua, ela também é fundamental. Porque, assim, tanto eu quanto o Demian, a gente sabe perfeitamente que, principalmente... aluno de terceiro colegial, menos, né? Às vezes esse sintoma ele tá mais intenso nos alunos que são de pré-veste. E que é o seguinte: quais são os autores que eu uso na redação? Então eu sempre costumo brincar, assim, ó, a sociologia, assim como a filosofia, cada vez mais elas têm sido disciplinas que acabam sendo um suporte. Porque se você vai discutir algo, você tem que partir de algo. Ciência é isso, né? A gente não parte do nada, a gente parte de um ponto de referência, né? De um ponto de vista, de uma leitura sobre o mundo, status quo e tudo mais. Então, essa relação, ela é fundamental, mas o que eu costumo dizer, Demian, é que não força a amizade também. Porque tem aluno que quer colocar... Não, no nosso caso, Durkheim, o fato social, ele é um coringa, né, para a redação. Também. Tem um Bauman. O Zygmunt Bauman, então, eu vou nem falar, porque tudo é líquido, né? Então, qualquer coisa que passa na cabeça do menino, ou da menina, enfim, né, do estudante, ele já, ou ela já começa ali a querer usar esses clichês. Então, assim, é importante ter esse jogo de cintura. É óbvio que eu não tenho aqui, como nossa ciência nos ensina, um juízo de valor em relação a esses pensadores, mas eles devem casar, encaixar de uma forma harmônica, isso, de uma forma que faça sentido. Orgânica, né? Orgânica, né? Não é natural, porque isso não está vindo fruto do acaso, mas fruto de muita relação, diga-se de passagem, de muita malhação intelectual. Só que fazendo essas pontes que são plausíveis, né? Então, sem grandes exageros e também sem grandes... como eu posso dizer, alucinações, porque também tem aluno que começa já a usar muitos desses pensadores e até muitas vezes ir além do que eles mesmos falam, né? Então, cuidado aí com as viagens que se fazem a partir desses autores, mas sem sombra de dúvida, use eles, né? E eu acho que a gente podia também tratar um pouco das questões temáticas. Com certeza, vamos nessa? A gente fez uma breve lista aqui dos temas que mais apareceram no Enem nos últimos anos, e a gente vai tentar passar por algum deles, por o cada primeiro um é o deles. mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho é o top one, né, das provas, até porque se a gente for observar, esse tema é extremamente sensível a 3 áreas da formação acadêmica do ensino médio, que é sociologia, né? Depois, assim, nesse processo aqui, eu não quero hierarquizar conhecimentos, mas a história e geografia, né? Se a gente for observar, até mesmo por um fator aí de estrutura do ensino brasileiro, essas disciplinas, elas inclusive são anteriores em geral, né? Os alunos têm elas desde o ensino fundamental. E aí eu acho que vale esse contato, né? Quantas aulas vocês aí que estão nos ouvindo e vendo nesse momento já assistiram sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo? Então, a gente parte dessa premissa, mas é muito amplo, né? Começa dando suas dicas aí que a gente vai casando. Né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente está pensando num dos cânones da sociologia, da própria sociologia brasileira. A gente tem grandes pesquisadores aqui pelo país de fama internacional e a gente tem que partir lá do início do trabalho, né? O trabalho é a forma que o homem tem de transformar a natureza. Então, o homem usa da sua capacidade para poder transformar a natureza e sujeita o mundo à sua vontade, né? O trabalho é quase como magia, porque você consegue, com a sua força,
chegar ao topo do céu, ao fundo do mar, né? Sim. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu construir ao longo da sua história diferentes formas de trabalho. Então, a gente tem que pensar no primeiro ponto, que eu acho que é o fundamental, é entender essa transição do homem que era caçador-coletor para o homem que passa a viver sedentarizado por conta do trabalho. A agricultura permitiu esse homem a se solidificar num lugar e a construir a sociedade como a gente conhece. Então, o trabalho está na alma da sociedade, né? Com certeza. Entender como essa força motriz, transformadora do mundo e transformadora até de si mesmo. É isso. Não, desculpa te cortar. Não, mas é isso. Isso é importante, né? Inclusive, dentro desse aspecto literário aí, a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque a sociologia, mais uma vez, ela é muito ampla, ela contribui para outras áreas de formação também, inclusive da ciência da natureza, né? Vale aí que o Enem cobra processo de evolução, que o Damian cita aqui, é fundamental, né? Por exemplo, o Marx, ele vê isso como a protoforma humana. O trabalho é a unidade protofórmica, ele é a unidade que faz com que o ser humano ele saia do reino animalesco e passe para uma dimensão social. Isso é um pulo, né? Não é apenas um ser que luta pela sobrevivência, ele vai além. Então, essa parte é interessante porque nos últimos anos, inclusive até mesmo aí, causando um certo pânico geral, mas eu devo lembrar que o Enem ele cobrou Frederick Engels, trabalhando com o texto Situação da Classe Operária na Inglaterra, que é o que o Damian está tentando mostrar. Nós não temos apenas uma concepção do trabalho, nós temos várias concepções do trabalho. A gente pode passar desde esse trabalho que foi vital, ontológico para o desenvolvimento humano, até um trabalho coisificado, alienado, entre outras coisas aí. É isso aí. E esse processo de coisificação e alienação se reflete no que o Lúcio comentou da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o grande evento transformador desde a internet, né? Exato. Antes da internet foi a Revolução Industrial, que transforma a humanidade. Tira o ser humano do campo, leva para a cidade e muda completamente a forma que esse cara vai viver a vida dele. Perfeito. E é um trabalho, como o Lúcio disse, coisificado e alienado. A Revolução Industrial muda a lógica de trabalho, que antes você tinha servo e senhor, para agora patrão e empregado. É um trabalho assalariado, mas a que custo, né? Sim. A gente podia estar correndo pelado da floresta agora, se não fosse a Revolução Industrial. Que mudou completamente a nossa lógica de conexão com o mundo e com as pessoas à nossa volta. E aí que eu acho mais interessante, já que a gente está tentando fazer essa decifração aqui, né, esse decifrar da prova do Enem, é que o Enem ele não fica só nisso, porque o Damian ele cita um fator fundamental que é a Revolução Industrial, e aí, mais uma vez, né, quantas aulas de Revolução Industrial vocês já tiveram até hoje? Com a história, geografia, sociologia, entre outras, né? Mas aí o Enem ele tem uma perspectiva que eu gosto bastante. Há de se observar pela titularidade da ciência, né? São as ciências humanas e suas tecnologias. E aí o tema que começa lá na ponta do iceberg da Revolução Industrial do século XVIII inglês não vai parar ali. O Enem ele tem cada vez mais atualizado essas questões. A prova do Enem ela é uma prova bem atual. Você vai ver que, por exemplo, no ano passado, nós tivemos, quando eu comecei aqui falando da charge, nós tivemos uma questão que já trazia a pandemia e a relação da pandemia com a questão de ensino. É uma questão interdisciplinar, porque ali você tem sociologia da educação, você tem sociologia do trabalho e suas tecnologias. Porque era o garoto ali, a mãe chamando ele, salvo engano, Júnior, e ele dizendo que estava procurando um ponto para o Wi-Fi. E isso num barracão, numa favela. Então, você já tem ali um olhar crítico que, quando a gente começa a pensar além do mundo do trabalho, mas agora pensando em todas as revoluções tecnológicas que foram acentuadas da Revolução Industrial para cá, vejam que hoje nós estamos aí na Revolução 4.0, né? Outros já vão adicionando outras linguagens aí que nos remetem a uma série de novas possibilidades, né? Como, por exemplo, da gente estar pensando aqui no uso do Wi-Fi, no acesso à internet. Isso é tecnologia, isso é trabalho e tecnologia, né? E isso é sociedade. Isso é sociedade pós-moderna para alguns ou contemporânea para outros, né? Esse mundo contemporâneo que nos cerca e como isso também, e a sociologia ela vai muito bem assessorar os nossos alunos nisso, como isso tem uma condição notória
de alterar as relações sociais que são tecidas aqui. Veja, imagine nós aqui, há 20 anos atrás, não existiria uma aula como essa. A gente está mergulhado em tecnologia. Totalmente. Né? Desde o processo de gravação ao processo de finalização e a execução. Vocês aí agora nos ouvindo, vocês aí agora nos assistindo, que seja pelas redes sociais ou que seja, né, de outras maneiras possíveis, essa rede de possibilidades o Enem está atento. E pensando nisso, vamos tentar trazer para uma questão muito atual, que é a inteligência artificial, que eu acho que foi o grande dilema desse ano. O ChatGPT. A relação do ChatGPT e das outras plataformas de substituição do trabalho, né? Com certeza. O pânico do desespero da inteligência artificial roubar o seu trabalho. Tem um site na internet que é Will the Robots Take My Job? Você digita a sua profissão e eles te dão uma porcentagem de qual que é a chance dos robôs para roubarem seu trabalho. É assustador, né? Os índices que têm saído esse ano, saiu um índice que é bem chocante, né? Faz uma estimativa aí para os próximos anos, o número de empregos que simplesmente irão desaparecer. É interessante isso, porque às vezes também dá uma falsa ideia de que a gente está vivendo algo novo. Eu acho bem interessante aquela ideia de que é o tudo novo de novo, né? Só que entre aspas aqui, porque esse tudo novo de novo, na verdade, nos remetem a um ciclo que às vezes se repete, mas vem com sabores novos, né? Porque pensar desde a Revolução Industrial até hoje, a gente sabe que essa substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto das máquinas, justamente sempre aconteceu, né? Desde a Revolução Industrial. Então, por exemplo, o número de pessoas que vão perdendo seu emprego justamente por um efeito nocivo do desemprego estrutural, a gente está falando de emprego que some, desaparece. Já era, né? Um abraço. Mas que hoje não é simplesmente igual antigamente, porque são outros modos, são outros modelos, o mundo também já não é o mesmo, a população humana também não é, as condições de recursos naturais também não são, mas essas questões, elas aparecem também. Pensando nisso, você falou disso daí, eu fiquei pensando, né? Antigamente o curso de datilografia, hoje os meninos não têm nem noção do que é isso, né? Mas exato. Nessa dinâmica de transformação, a gente poderia comentar sobre a uberização do trabalho. Perfeito. Que tem muito a ver com esse processo dessa substituição do trabalho. E a uberização é uma lógica dos smartphones e dos aplicativos, que quando a gente fala da uberização remete ao Uber, mas existe uberização em muitas profissões, né? Sim. Então, da substituição desse intermediário. Agora, a empresa Uber, ela não tem funcionário, e o Uber, em teoria, não tem patrão. Essa construção do empreendedor de si mesmo. Exato. Mas é um empreendedor... Dono do seu próprio horário. Realizando o seu sonho. Que é um fetiche, né? É um fetiche, né? Você é o dono do seu tempo. Eu trabalho no que eu quero, ganho meu dinheiro. Não tem uma relação empregatícia ali, né? Que eu tenho que me subordinar a alguém. Esses os coaches que falam, Só sei lá, que vendedor não, de bolo de pote. É o mega empreendedor. Comparar ele, sei lá, um dono da empresa gigantesca. E é muito interessante isso, Demian, porque eu quero deixar bem claro para os nossos alunos que isso não é um devaneio. Quando o Demian ele traz essa pauta, ele está muito bem ancorado. Eu devo lembrar que há 2 anos atrás o Enem ele cobrou, quando ele começou aqui o discurso falando que nós temos também no Brasil grandes intelectuais que estão aí, ó, ralando, sofrendo, para entender esses dilemas aí. Nós podemos citar o Ricardo Antunes. Ricardo Antunes foi cobrado já no Enem. E o Ricardo Antunes ele é uma mente, dentre outras, mas uma mente muito importante para o Brasil, para a compreensão justamente dessas transformações. E, inclusive, né, ele é um dos que fortalece a ideia de que esse trabalhador da geração da empresa 4.0, da economia, do compartilhamento, enfim, você tem ali um sujeito que está vivendo a precarização do trabalho. Então, é o precariado. Né? Se antes a gente falava do operariado, a gente pode pensar no precariado. É a junção, né? A simbiose de um trabalhador, mas não é qualquer trabalhador. É um trabalhador que não tem uma hora de trabalho fixa, porém, quando ele calcula a jornada dele às vezes me remete à Revolução Industrial. É maior que tudo, Eu tô falando de pessoas que têm dupla jornada de trabalho. O sujeito ele tem às vezes um trabalho formal, carteira assinada, mas depois que ele sai desse ambiente, ele vai fazer o complemento, vamos falar assim, né? Ou simplesmente ele
só está trabalhando para essa empresa. Uma situação até pior, porque ele está totalmente desregulamentado da economia. No sentido de que se eu bato o carro, se de repente alguém bate na minha moto, eu não tenho simplesmente nenhum tipo de indenização de seguridade trabalhista. Os dias que eu ficar parado, eu não estou ganhando por isso. Se eu sou uma mulher e eu estou grávida, eu não vou ter licença maternidade, eu não tenho direito às férias, eu não tenho, relação com quem está contratando o meu serviço, embora eu esteja prestando o serviço, eu não tenho vínculo nenhum, nem com aquele que produziu a mercadoria e nem aquele que consome a mercadoria. Esse intermediário aí, ele traz esse novo campo, E lembrando que Uber, às vezes eu já vi isso em sala, o Damian também deve também já ter passado por essa experiência, tem muitos alunos que acabam caindo na pegadinha dos neologismo aqui, que é o quê? Nós não estamos falando só da Uber. Então, se tornou um modelo de trabalho, mas um modelo de trabalho que fere os princípios dos direitos. E a gente vai chegar lá, Daqui a pouco a gente vai estar falando das bases do esqueleto do Enem e os direitos sociais, civis, políticos, principalmente sociais. O Enem, ele tá cobrando, uma batata, Assim, a gente falar aqui do que provavelmente vocês vão enfrentar nessa prova. Eu acho que a gente pode migrar para o tema de cidadania, então a gente faz uma volta aqui, porque a gente fecha essa discussão do trabalho, pedindo para os meninos ficarem muito atentos a isso, esse debate do trabalho com a realidade, Não é um trabalho abstrato, é um trabalho real que conecta com o mundo que existe à nossa volta. Bom, como o Lúcio disse aqui, outro tema fundamental é a gente entender a discussão da cidadania. Quando a gente fala em cidadania, a gente está falando do conjunto de direitos e deveres de um cidadão, e sempre um cidadão que pertence a algum lugar. Então, os direitos do cidadão aqui no Brasil vão ser diferentes dos direitos do cidadão nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, se você é cidadão americano, então tem uma curiosidade. Se você é cidadão americano e você mora em outro país, você é obrigado a declarar imposto de renda nos Estados Unidos também. Então, cada país estabelece suas regras, suas leis, seus limites e suas possibilidades também, O conjunto de direitos e deveres de um cidadão em uma determinada localidade. Bom, quando a gente vai falar de Brasil, se a gente for discutir direitos no Brasil, Temos direito ao voto, mas o voto também é um dever. Porque no Brasil o voto é obrigatório. Temos direito à educação. O Lúcio vai ser pai agora. O filho dele vai ter acesso à educação, vai ter acesso à saúde, todo um sistema de vacinas. Mas a gente teve o dever de se alistar quando a gente tinha 18 anos. Perfeito. Você serviu, Lúcio? Não, eu tenho uma longa história que não cabe a esse podcast. Mas não, eu não servi, não. Eu servi. Você serviu? Eu servi. Eu tinha sido dispensado e fui viajar. Eu tinha que ir lá a última vez. E eu fui viajar. Falei, não, vou viajar, pai. Não vou lá, tem que ir mais uma vez. Vou viajar, tô com viagem marcada pra praia. E meu pai foi lá. E falou, e aí, tal, meu filho? Não, ele foi dispensado. Não, mas eu quero que ele faça. Exatamente. E aí meu pai me colocou. E você, Demi? Não, eu fugi, graças a Deus. Fugir é ótimo, eu alistei no Rio, e no Rio todo mundo queria fazer, por conta de soldo, Sim. Então no dia que eu fui só estavam uns 10 em volta de mim. Era muita gente. E aí eu fui dispensado por conta disso. Assim. Entendi. Eu sobrei na quantidade de pessoas que queriam fazer. Bom... Voltando. Voltando à vaca fria. Quando a gente entra nessa discussão de cidadania, é pensar primeiro isso. Conjunto de direitos e deveres, certo? Certíssimo, Demi. E aí eu vou pegar o gancho aqui com a sua fala e pedir mais uma vez essa atenção interdisciplinar. Porque, de fato, agora a gente entra num miolo que a sociologia ela abraça, porque nós temos uma disciplina do curso das ciências sociais, que é a ciência política. Então, é mais do que notório que, em geral, os alunos eles estão lembrando da gente. Mas é importante a gente lembrar também aqui, embora a gente não vá falar disso, que é a filosofia, A filosofia, ela está aí. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, questões que vão envolver a ciência política tem tons filosóficos ali que podem deixar pegadas. Por exemplo, conceito de cidadania. Conceito de cidadania você pode voltar lá na Grécia, Inclusive é ali que você vai encontrar o cidadão. Só que esse cidadão não é o mesmo cidadão que a gente está falando aqui, que o Demian está falando, como eu, você que está inserido dentro de uma cidadania moderna, burguesa, pós-revolução francesa, decreto do Estado moderno. Mas
você tem correlações, né? Porque a pegada ali da cidadania já era notório que esse sujeito, que no caso dos gregos antigos, frequentava a polis, ele gozava de direitos e deveres, coisas que nem todos frequentavam, né? Mulheres, escravos, eles estavam ali excluídos. E isso é interessante também. O ano passado caiu uma questão do Enem que discutia sobre indivíduos apátrias, né? Ou seja, que não tem uma pátria e que sofre ali algumas formas de preconceito, xenofobia, enfim. Então, você está ali numa questão de política, você está ali notoriamente numa questão que vai dialogar com direitos humanos, né? É interessante a gente perceber também na fala do Demian, né? Nós podemos pensar essa esfera de direitos de formas muito amplas, desde 1948, com o decreto dos direitos universais humanos, de uma forma mais universal, né? Até porque vínhamos de uma Segunda Guerra Mundial e aí, né, todo o desastre produzido aí, os professores de história agora, né, pelo Holocausto, pelo extermínio, né, de pessoas por uma orientação também religiosa, dos judeus, enfim, você vai ver que há particularidades, né? Então, pensar na cidadania me desafia. E aí eu deixo uma dica para você depois continuar dentro das nossas sugestões, que é ler o 5º e o 6º artigo da Constituição Brasileira, viu? Então, não vá para essa prova sem dar uma olhada básica, porque ali no 5º artigo você encontra direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, né? E já no 6º artigo, você vai ver especificamente uma legião de direitos, principalmente centrados em direitos sociais, como o direito à moradia. O ano passado, né, você tem aí o direito à educação, como eu já citei aqui, que veio, né? O ano passado caiu o 4º de despejo da Ana Carolina de Jesus. A gente está falando de... Exato. De Sacramento, né? Nasce lá em Sacramento, mas que se tornou agora, nos últimos anos, uma referência literária para o Brasil, num sentido muito crítico, diga-se de passagem, porque além de ser uma favelada, e nos remetem a fatores que são totalmente condizentes com a política, favelização, periferização, gentrificação desse espaço urbano, e como alguns indivíduos eles são quase que induzidos, levados para um processo de exclusão social, econômica, política, cultural, ali você tem um fator racial por trás, que também é política. Porque você tem, e aí o Demian vai pincelar um pouco mais sobre isso agora, muitos movimentos sociais hoje que têm colocado pautas importantes para o Brasil politicamente e que o Enem está sensível a eles. Entender, gente, que movimento social, na teoria clássica dos movimentos sociais, né? O movimento social ele tem que ter sempre um líder, uma demanda, uma base de apoio e tem que também ter um projeto de luta sociopolítico, né? Então, quando a gente fala de movimento social, a gente está falando de grupos que estão organizados para poder brigar por melhores condições, muitas vezes de existência. Porque quando a gente fala de movimento feminista, a gente está falando de mulheres que estão brigando pela sua possibilidade de coexistir, muitas vezes. O movimento negro, mais tradicional, que a gente pensa a nível de mundo, assim, o mais conhecido, é o norte-americano, os direitos civis norte-americanos. Eram pessoas que queriam poder sentar no ônibus, ter acesso às mesmas universidades, ter acesso aos mesmos espaços que foi negado historicamente a essas pessoas. 2018, né, Demian? Se eu não estiver enganado, 2018 veio aquela questão daquela fotografia clássica do ônibus da Rosa Parks. Rosa que Parks, simplesmente por uma questão de apartheid racial norte-americana, né? Lembra que havia uma segregação ali notória, né? As leis de Jim Crow, depois que foram estabelecidas após a liberdade desses ex-escravizados, ali era um tanto quanto, né, notório que uma liberdade oficial foi colocada, mas outras várias liberdades elas não existiam, simplesmente, né, como essa, né? E aí o Enem cobra isso. De uma forma clara ali, ó, a gente não está falando em especulações, tá ali. Entender também que a gente tem movimentos pela terra, né? Como o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto, que são pessoas que estão brigando pelo espaço mesmo. Aí uma interseção com a geografia, pensar que é um espaço urbano, um país que não teve uma reforma agrária como o nosso,
Quando a gente fala, até os próprios Estados Unidos passaram por um processo de reforma agrária Sim. que a gente não passou. Então, são movimentos que brigam pela possibilidade de ocupar o mesmo espaço que as outras pessoas. Toda vez que a gente pensar em movimento social, vocês têm que lembrar dessa briga pela cidadania, a briga pelos direitos, porque, historicamente, a gente sempre construiu grupos oprimidos, e é importante a gente falar, nessa discussão de cidadania, dos direitos das minorias. Sim. E quando a gente fala de minoria, a gente não está falando em quantidade. Perfeito. Mas minorias não são quantitativas. As minorias estão conectadas à dificuldade de acesso a direitos dentro do espaço social. E, dependendo do lugar que você está, a dinâmica é diferente. Você não vai falar que muçulmanos são uma minoria na Arábia Saudita. Mas nos Estados Unidos é claramente uma minoria. Tanto é que a gente vê diversas vezes eles sofrendo uma série de coisas simplesmente por estar lá, né? Muito por conta da narrativa americana em torno do 11 de setembro. Xenofobia, E né? a xenofobia extremada que acontece em alguns lugares do mundo. Então, entender as minorias, gente, como minorias de direito, não minorias quantitativas. E é tão amplo, porque a gente poderia ficar aqui esse podcast inteiro falando só desse tema, né? Assim, só entre aspas, né? Devo lembrar aí, ó, mais uma vez interdisciplinar, como ele coloca, a questão dos refugiados. Nos últimos anos, isso tem feito... Foi a questão dos apátridas que você falou. Exato. E assim, é um tema que é diário, né? Quem acompanha jornal, quem lê, quem está atento ao mundo, né? Do que está acontecendo todos os dias, você vai acabar esbarrando com esses elementos. A gente deve se lembrar que no mundo tem assistido guerras, né? Então, pessoas fugindo de regiões por uma infinitude de coisas, entre elas guerras, e que enfrentam dificuldades, porque esse outro que vem de fora nem sempre, ou quase sempre, ele não é bem recebido. Inclusive aqui em solos tupiniquins, né? A gente não pode esquecer que às vezes a gente está com esse olhar muito de fora e esquece que aqui no Brasil, bolivianos, haitianos, exato, né? Eles têm sofrido com isso, né? Existe, e aí a gente pode já passar bem por esse pertinho tema da também. gente nos sinaleiros aí. Exato. Veja o quanto depois da pandemia isso também tem aumentado, né? A Venezuela, economicamente, não vem vivendo dias bons e, além disso, né? Você tem todo esse ambiente, né, de pessoas também que vêm para cá e acabam também se sujeitando a condições de trabalho semi-escravas. A gente começou o ano aí, inclusive o Brasil, ganhando notícias globalmente falando Dos de produtores de vinho, né, de suco. Então, o trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, né, o termo mais utilizado, ele diretamente está versando um tema do direito, que é o tema do direito ao trabalho, que é um direito social, né, e dentro de uma condição mínima, razoável, daquilo que a gente prega como civilização. E isso tudo envolve política. Isso tudo envolve a ciência política e as suas interpretações, né? Então, é importante demais. A gente não tem aqui uma capacidade notória de saber o que vai cair, mas esses temas que nós estamos discutindo, essa estrutura, ela não muda de ano para ano, né? A forma como você cobra pode variar, mas eles estarão lá. E pensar a política novamente de forma interdisciplinar, porque quando a gente está falando de política moderna, a gente está falando de Nicolau Maquiavel, a gente está falando dos autores contratualistas, que são temas da filosofia, que sempre aparecem também no Enem. Então, vamos pensar em termos de ciência política, o que a gente pode discutir aqui. Pode falar. Não, eu ia só já aproveitar o gancho para fazer mais uma ponte, né, desses temas que a gente está falando aqui. Um eixo muito importante que tá lá na prova sempre, é o tema da cultura, né? Cultura. E aí eu quero já fazer essa ponte, porque quando o Demian, ele fala, por exemplo, do Brasil, que nós temos grupos sociais que lutam pelo direito à terra, a gente não pode esquecer que o Brasil, ele foi um país que já nasceu de forma oficial por uma colonização, por uma distribuição por capitanias hereditárias, por um modo de produção determinado pelo latifúndio, pela monocultura e pelo trabalho escravo. E tudo isso me faz lembrar de um autor clássico nosso, que é o senhor Gilberto Freire, com seu texto Casa Grande Senzala. Esse texto, ele quase com uma certa frequência aí, de uns 4, 5 anos, ele tem voltado nas questões do Enem. Então é um texto que cai bastante, né? E a gente já pode fazer a ponte para a cultura. Porque quando a gente pega o Gilberto Freire a gente pode ter várias interpretações
do Casagrande Senzala. Por exemplo, a crítica do mito da democracia racial, que é fundamental, realizado por Florestan Fernandes, essa ideia de achar que aqui a gente vive numa harmonia racial, étnico-cultural, né? Que tá lá, é o lado A, o lado B, ou sei lá qual lado que seja, de uma interpretação como uma obra tão grande como né? Mas a gente pode também olhar para um outro lado da moeda e já li, Demian, perceber o seguinte: Gilberto Freire, ele é inovador nessa visão sociológica da década de 30 para frente. É importante a gente lembrar que os autores que foram precursores de um pensamento social ou sociológico brasileiro, que começa lá no final do século XIX, a gente tinha autores que descia madeira, né, a mamona, sem dó nem piedade, no nosso processo de miscigenação. Você tem Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Joaquim Nabuco, em alguma medida, que via isso como uma verdadeira tragédia, né, Demian? E processos que houveram de tentativa de branqueamento da nossa população. Demais da conta. Casando com a história de novo. Trazendo imigrantes europeus, japoneses, tudo nessa tentativa de embranquecer nossa população de alguma forma para tentar recuperar o Brasil. Na Argentina fizeram coisas até piores. Exato. Né? De castração de pessoas indígenas lá, de mulheres indígenas, para não haver esse processo de reprodução. Tanto é que o argentino ele tem essa visão, né? Gente, assim, passou tanto tempo e parece que a gente, de tudo isso que aconteceu lá no começo, tá falando, e parece que a gente ainda vive essas coisas, né? Sim. É o trabalho escravo, o análogo a escravo, essa branquificação. O Brasil não é um país para amadores. E a América do Sul, né? Diga-se de passagem. Aqui você tem Gessé de Souza que vai falar que o Brasil é a cara da elite do atraso, né? Então esse nosso arraigado patriarcado, essa sociedade dividida, estratificada por status, por patentes e tudo mais, ela está presente ainda nos dias de hoje. E entender que o Brasil são muitos Brasis, né? A gente aqui no interior no Triângulo Mineiro é uma coisa. Você vai Rio e São Paulo, eles têm outra noção do que é o Brasil. A gente já assusta, tem hora. Assusta. A diversidade cultural brasileira é muito grande. E eu acho muito interessante com o que o Demian fala, nesse sentido, porque tá aí Darcy Ribeiro, né, Demian? Povo brasileiro. O povo brasileiro. E a prova do Enem, nesse sentido, ela muda de cara. A gente falou aqui de questões que são muito, às vezes, né, na maioria das vezes, formais. É aquilo ali, né, questões bem textuais. Agora, muitas questões do Enem, quando leva para o tema de cultura, já também consegue trabalhar outras coisas. Como eu lembro de questões que trabalharam com comida. Você pega a diversidade da culinária brasileira. Maracatu. Maracatu, música. Então aí vem a música, vem novamente a cultura popular, contrastando com a cultura erudita. Você tem aí culturas que são regionais. Eu lembro de uma questão, essa daí tá ficando um pouco idosa, que era do pão de queijo, da viola, e entender o Brasil não como um povo homogêneo, né? Mas um povo altamente heterogêneo. Tinha aquela questão das procissões também no interior. E aí é importante a gente trazer o conceito aqui para entender a questão do etnocentrismo e do relativismo cultural, né? Boa. Porque muitas vezes, quando a gente traz o olhar sobre essas práticas que são tradicionais, isso é tratado como uma coisa ultrapassada ou como uma coisa abatida, a partir desse viés etnocêntrico, que considera etnocentrismo é um povo no centro, né? Então a gente valoriza um tipo de cultura enquanto submete outro tipo de cultura. Então, é a transformação do carnaval como um evento internacional, mas a não valorização do frevo ou do Festival de Parintins, que é gigantesco para o Brasil, e muitas vezes a gente que está longe geograficamente não chega. Não chega. A gente não tem ideia do que é aquilo. Não tem o Brasil. Doido para ir conhecer, mas não tem ideia do que seja. Exato. Nesse sentido até dificulta, né? Vamos ser sinceros. Demais. Porque um país gigante de dimensões. O nosso país é o quinto maior país em termos de dimensões territoriais do mundo. É um país continental, né? E em termos de tamanho geográfico, agora você pega uma população gigantesca, que inclusive foi formada a partir também de um multiculturalismo, porque é o italiano,
é o japonês. No Rio Grande do Sul é o holandês, e o alemão, o negro indígena. E o negro, que diga-se de passagem, não é o negro, são os, né? Porque não existe a cultura africana, existem culturas africanas. Igual não existe índio, existem povos indígenas, né? Tupi-Guarani, Tupinambá, Caiapó e por aí vai. Então, nesse sentido aí, a coisa dificulta. Por isso que a gente tem que pensar a partir de um olhar de relativismo cultural, que entende que cada cultura se desenvolve mediante as suas necessidades. Por que que os nossos índios não vão ter roupa para a neve? Aqui não nevava. Como que você vai forçar aquela visão do índio Apache americano para os nossos indígenas que tinham outros hábitos culturais aqui? Acumulação, né? Qual é a necessidade de você acumular, como era o europeu que tinha as 4 estações do ano muito bem definidas, e tem uma ali que, se ele não resolver pôr o braço para funcionar, ele vai morrer de fome, né? Aqui não, aqui eu tenho uma geladeira 24 horas disponível para mim. Então, tô com fome, eu vou ali, subo no pé de manga e como, né? Essas sociedades aqui que são denominadas às vezes também, né, antropologicamente como sociedades do lazer, não tem, né, essa mesma perspectiva do trabalho, embora elas trabalhem, né? Então, esse olhar que o Demi está chamando a atenção, que é do etnocentrismo, muita gente acha que índio não trabalha. E essa visão é etnocêntrica. O índio trabalha sim, só que a noção de trabalho dos povos indígenas não é igual não a nossa. É a nossa, né? Nem a que querem impor em nós também. Também, perfeito. E eu acho que pra gente caminhar mais pro final, pensando nessa discussão de cultura, pra fechar, a gente podia falar um pouco da indústria cultural. Perfeito, Demian. Que é trazer as interpretações de cultura já pro século XX. Um grupo de pensadores, que a gente conhece como Escola de Frankfurt, foram tentar trazer a discussão do marxismo pro século XX. E um dos pontos de grande transformação que a gente houve nessa transição do 19 pro 20 foi a discussão da cultura. Uma cultura antes que era muito localizada e agora, por conta dos meios de comunicação em massa, se torna uma cultura massificada. Eu tenho rádio, eu tenho jornal, pouco tempo depois eu tenho a TV, hoje a gente tem a internet, que, não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, que na época da pandemia os pais portugueses estavam revoltados porque as crianças estavam falando com sotaque carioca, porque ficavam consumindo conteúdo do YouTube, do Lucas Neto, do Rio de Janeiro, então as criancinhas portuguesas falando com sotaque carioca, os caras desorientados. Assim, perfeito. Que é esse processo de entender o papel dessa indústria cultural, que transforma os objetos de cultura em um produto a ser vendido. É a transformação da obra de arte, que carregava uma autenticidade, uma aura, como diz o Walter Benjamin, a um produto que tem que ser feito para ser consumido. E é um produto com uma série de gatilhos que vai te estimular a querer ter, a querer comprar, a querer fazer, a querer incorporar aquilo para parte da sua vida. Perfeito. Isso, inclusive, eu me lembro do tema de redação do Enem de 2014. Eles colocaram isso no Enem de 2014. Tudo bem que está aí quase completando 10 anos de idade, né? Mas esse tema da indústria cultural, ele é recorrente à prova do Enem. Eu posso dizer, né? A gente pode dizer aqui que é um tema que sempre vem, né? Mas voltando aí a 2014, eles perguntaram lá qual era a importância do marketing para o público do consumo infantil. Hoje, se a gente fosse talvez atualizar esse tema, novos componentes tecnológicos, mais uma vez, aí já nos colocam uma outra dimensão. Fico pensando que Adorno, Horkheimer, o próprio Walter Benjamin, que morreu no 1940, né? Ou Guy Debord, ou outros autores que são vistos como clássicos aí de todas as gerações da indústria cultural, ou dos frankfurtianos, o que eles diriam desse mundo que nós estamos vivendo do século XXI, do acesso à informação, às tecnologias digitais, porque é tudo mais extremado, né, Demian? Né? Você tem uma capacidade, igual você falou, né? Há anos atrás seria algo inimaginável você partir do pressuposto de uma criança sendo socializada com um sotaque que não é da sua região cultural, né? O sujeito que seja de impensável, Minas é impensável, né? Mas hoje não, hoje é uma realidade, né? Hoje já é algo que nos remetem, como já diria o Marshall McLuhan, né? A uma aldeia global de uma condição, de uma interconexão planetária, né? Aqui no caso mundial,
feito pela internet. Só que com uma ressalva, né? Não são para todos os indivíduos, né? A gente não pode cair aqui também numa ilusão, e aí eu acho que os frankfurtianos, eles, mais uma vez, nesse sentido, nos ajudam a ficar com o pezinho atrás ali, né? De não embarcar na ideia de que tudo são flores. Porque a gente não pode esquecer, e o Enem está também trabalhando isso, com os excluídos digitais. Hoje a gente pode pensar em analfabetos digitais. Sim. Ou pessoas que acham que a internet é o WhatsApp. Porque tem muita gente aqui no Brasil que considera a internet como o WhatsApp. O WhatsApp virou uma grande caixa de eco. É verdade, Porque né? as pessoas, você tem um grupo de pessoas que não tem acesso a nada e um grupo de pessoas que, por conta de hoje o celular ser um pouco mais barato, tem acesso a só aquele plano ali que te dá o WhatsApp livre. E é isso que o cara tem. Então, a verdade é o que chega pra ele ali. Esse dia tava meu irmão tomando chá de orégano pra regenerar o fígado. Que te enchi da cara na noite anterior. Chega, não, isso aqui, ó, 0 bala, posso beber hoje de novo. Exato, é a fake news, né? Que inclusive remete aí a outras tantas reflexões sociológicas, como a era da pós-verdade e tudo mais. Então, tem que estar atento, porque essa parte das tecnologias aí e também da indústria cultural é uma máxima da prova do Enem, eu poderia dizer isso. Lembre-se, gente, contexto é rei. Então, observem as questões, Isso. deem uma olhada sobre o que elas estão falando, a que tempo aquela questão está se referindo, como que o texto está disposto, que informação eu tenho, para assim vocês construírem as suas respostas. Tudo isso que a gente falou aqui são temas, pensar que essa é uma prova temática e que, de toda forma, a gente está lá em mente e energia com eles. Nessa prova, Eu né? acho que é isso, Demian. Em cada questão, vocês lembrarem dos múltiplos professores que ajudaram na formação intelectual de vocês ali. Não sou eu, não é o Demian, somente que nós não estamos sozinhos, nós estamos ancorados, estamos aqui como suporte, E muito bem né? ancorado essa galera aí, viu? Muito bem ancorado. Para você ali conseguir filtrar, identificar e fazer uma prova, sobretudo, seguro também, segura, né? Tranquila, dentro das possibilidades, pra gente conquistar aquilo que é de tanto desejo, que é a aprovação, né? Com certeza. Beleza. Pra fechar, eu queria... Vocês falaram isso daí. Tô com uma frase na minha cabeça desde que a gente começou, que é uma frase que eles atribuem ao Newton, e hoje é a frase de entrada do Google Acadêmico, né? Que é o mecanismo do Google de pesquisa de artigo. Que é: se cheguei aonde estou, foi porque caminhei sobre os ombros de gigantes. Sim. Então, nós somos uma equipe aqui, Sim. e por trás de vocês tem toda uma equipe para fazer isso acontecer. Como um dia teve uma equipe Pra atrás de fazer vocês com que também. a gente com chegasse até aqui. certeza. E as famílias, E a todo mundo família. junto. A gente vai caminhar até vocês conseguirem chegar ao Boas objetivo. energias aí, né? É isso. Prazerzão, isso? satisfação. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Obrigado. Demian. Obrigado, galera, que assistiu a gente. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Esse foi mais um episódio do De Olho no Enem. Fica ligado que já, nas próximas semanas aí, a gente solta mais episódios para você. Até mais. Falou, Hare Krishna.